Olá, gente. Essa é a última da nossa série de 5 aulas de revisão aí para a prova de domingo. Tá? E hoje a gente vai falar de Manuel do Boccagi, né? O poeta português do século XVIII, tá? Que teve inserido ali naquele contexto do arcadismo português, né? Depois ele saiu um pouco desse contexto, brigou com os membros da Arcádia Lusitana, né? Mas é o nome principal do arcadismo português no século XVIII. Né? Antes de a gente começar a falar do Boccagi em si, eu vou falar só algumas coisas sobre arcadismo aqui, passar rapidinho sobre o tema, né? Vocês podem também acompanhar pela apostila de vocês, no último capítulo, capítulo 7. Né? O arcadismo é um estilo literário que surgiu no século XVIII, ali, meados do século XVIII, né? Que é conhecido também como a vertente literária do classicismo, do neoclassicismo. Né? É uma poesia inspirada nas poesias da Antiguidade Clássica, inspirada também nos movimentos renascentistas do século XVI, né? E ela vai surgir de certa forma como um contraponto, como uma resposta aos excessos do movimento barroco, do movimento anterior. Né? O arcadismo ele surge de fato como essa resposta ao excesso de rebuscamento, ao excesso de polidez da poesia barroca. Né? E ele chega com a ideia de ser uma poesia mais racional, mais simples também, né? Uma poesia com ideais mais claros e puros do que aqueles ideais rebuscados e angustiados do barroco. Né? É sempre uma poesia bucólica, ou seja, uma poesia de culta natureza, uma poesia que preza muito pelas formas clássicas, a ode, o soneto, né? Uma poesia que traz muitas referências à mitologia greco-latina, né? Você vai ver muitas referências a ninfas, a deuses, né? E tudo mais na poesia árcade. Em Portugal, a poesia árcade se organizou em torno da escola árcade portuguesa, que era a Nova Arcádia. A Nova Arcádia reuniu ali os principais nomes do arcadismo português, e dentre eles o poeta chamado Manuel Maria do Boccagi. Né? O Boccagi ele entrou para o mundo da poesia através da Nova Arcádia. Quer dizer, ele já era poeta desde criança, né? Desde criança ele era conhecido por ter muita facilidade para criar poesias, para improvisar poesias, inclusive. Né? Tinha uma facilidade muito grande para a rima e para a sonoridade poética. Mas ele entrou profissionalmente, digamos assim, no mundo da poesia através da Nova Arcádia. Teve ali envolvido com aqueles poetas, mas ele era um temperamento muito difícil, era um sujeito um tanto quanto complicado. Né? Ele tinha um temperamento muito forte e ele logo tratou de arrumar briga com todo mundo ali. Né? Saiu da Nova Arcádia, criou uma polêmica gigantesca com os poetas árcades, e de fato a sensibilidade de Boccagi para a poesia é bem mais complexa do que a sensibilidade dos árcades. Boccagi de fato ele já está ali à beira do romantismo. Em muitos momentos ele é já um poeta romântico. Né? O romantismo é uma escola literária posterior ao arcadismo, que ela surge de fato quase como uma espécie de continuidade, uma espécie de antítese do arcadismo. Continuidade em alguns sentidos e antítese em outros sentidos, especialmente os românticos prezavam muito a forma mais livre de se expressar. Né? Mas eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou ler uma poesia aqui de Boccagi, que está na apostila de vocês, na página 168, 168. Né? E a gente vai analisar um pouquinho essa poesia. Eu queria pedir que vocês fizessem esse exercício em casa. Né? Na apostila aqui tem vários poemas de Boccagi. Dá uma lida, vê o que é que você entende do poema. Né? Faz uma nota lá, as suas impressões gerais do poema, não precisa ser nada muito detalhado. Anota lá quais são as suas expressões gerais do poema e vai fazer esse exercício. É um exercício importante e bacana, não só para vocês, para o aprendizado de vocês, mas também bacana para a prova de domingo. Tá legal? Então eu vou fazer esse exercício agora. Vou ler um poema aqui, esse que está na página 168 da apostila de vocês. O poema diz o seguinte: importuna razão, não me persigas, cesse a ríspida voz que em vão murmura. Se a lei de amor, se a força da ternura, nem domas, nem contrastas, nem mitigas. Se acusas os mortais e os não abrigas, se, conhecendo o mal, não dás a cura, deixa-me apreciar minha loucura, importuna razão, não me persigas.
É teu fim, teu projeto encher de pejo esta alma frágil vítima daquela que injusta e vária noutros laços vejo. Queres que fuja da bela Marília, de Marília Bela, que a maldiga a desdém, e o meu desejo é carpir, delirar, morrer por ela. Gente, esse é um dos belos poemas de Boccaccio. E a gente já vê aqui que é um poeta que já se distancia bastante da sensibilidade arcadista e já se aproxima muito da sensibilidade romântica. Veja só esse primeiro verso aqui que ele nos traz, já é uma marca bem expressionista, bem romântica. Quando ele diz, importuna razão, não me persigas, ele já começa maldizendo a razão. Né? A escola Arcade ela ficou conhecida como uma escola muito racional, como o neoclassicismo de modo geral. Eles pregavam muito a razão, o culto da razão, o racionalismo. Né? E o nosso Boccaccio ele já começa aqui renegando a razão, né? Pedindo, importuna razão, por favor, não me persiga, me deixe em paz. Ele já renega a razão logo de cara. Por que ele renega a razão? Ele vai desenvolvendo isso nos outros versos. Na sequência aqui dessa primeira estrofe, ele fala, cesse a ríspida voz que em vão murmura, ou seja, pare de cale essa sua ríspida voz que está no meu ouvido o tempo todo, pare de me importunar. Né? Se a lei de amor, se a força da ternura não domas nem contrastas, nem mitigas, ou seja, se você não é capaz, se você, razão, não é capaz, né, de contrastar a lei do amor, se não é capaz de domar a lei do amor, né, então pare de falar. Né? Se acusas os mortais e os não abrigas, se, conhecendo o mal, não dás a cura, deixa-me apreciar minha loucura, importuna razão, não me persigas. No segundo quarteto ele fecha aí essa ideia que ele abriu no primeiro. Tá? De certa forma ele vai reclamando da razão, que a razão fica importunando ele o tempo todo, a sua própria razão, mas só que a razão não cura os maus de amor que ele sofre. Veja que é uma sensibilidade bem romântica. Ele censura a razão porque ela não consegue curar o mal do amor, mas mesmo assim continua importunando a cabeça dele, do poeta. É teu fim, teu projeto encher de pejo esta alma, frágil vítima daquela, que injusta e vária noutros laços vejo. Então a razão parece que está importunando o poeta para que ele esqueça a mulher amada dele. Mas é em vão. Ela pode morrer insistindo, mas ele não vai conseguir esquecer a amada, que é a Marília aqui do último terceiro. Né? Queres que fuja de Marília Bela? Ou seja, você é razão, quer que eu fuja de Marília. Né? Quer que eu a maldiga, que eu a desdenhe. Né? Mas o meu desejo, meu único desejo é carpir, ou seja, chorar, delirar, morrer por ela. Então os esforços da razão para que o poeta pare de sofrer pela mulher amada, né, por Marília, são em vão. Ele continua chorando por ela, ele continua delirando e morrendo por Marília, pela mulher amada. Né? De fato, esse é um sentimento bem romântico que já estava arraigado ali na sensibilidade do Manuel Boccaccio. Ele tem vários poemas nessa linha aqui, uma linha um pouco sombria, um pouco depressiva, né? Mas é de fato um núcleo da poesia de Boccaccio. Boccaccio também ficou muito famoso na época dele pelas polêmicas, pela irreverência. Era um poeta satírico, cruel às vezes, né? Escrevia coisas bastante cruéis sobre personagens que ele conhecia, né? Inimizades que ele fazia. Né? Então era bastante conhecido no meio da boemia de Lisboa pela sua boca suja, né? Uma espécie de Gregório de Matos português. Né? E teve de fato uma vida bastante conturbada. Chegou a ser preso algumas vezes, mas deixou como testamento uma das obras mais ricas da literatura portuguesa. Então, gente, era isso que eu tinha para hoje. Vamos estudar isso aí. Eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício em casa. Leiam os poemas de Boccaccio que estão na apostila, tá bom? Dá uma anotada, anotando ali na apostila o que está lhe chamando a atenção naqueles poemas, como é que você interpreta esse poema. A interpretação pode ser a princípio mais simples, não tem problema. Veja qual é a primeira impressão que o poema está ali passando. Vá anotando isso aí como exercício para a prova. Tá legal, gente? Muito obrigado, gente. Domingo, boa sorte para todo mundo. Foi um prazer, agradeço a vocês, em nome da equipe inteira de literatura portuguesa. Né?
Prazer trabalhar com vocês e espero que em breve nós voltemos a nos ver aí. Tá legal? Muito obrigado, gente, e até breve.